noite a todos, eu sou o Kevin, analista de sistemas aqui da Mave, e vamos dar prosseguimento então na apresentação do portal. Inicialmente eu tenho aberto aqui o site da Mave, que eu vou mostrar para vocês como que vocês entram no link da página do portal. Então, logo aqui abaixo, vocês vão ver que existe o ícone do Educassim e logo abaixo o do Educamave. Se vocês clicarem aqui, ele já vai redirecionar automaticamente para o portal do professor. Aqui eu estou em uma base de testes para mostrar para vocês. Então eu vou fazer o meu login no sistema. Todos vocês receberam um login padrão para entrar no sistema, onde o usuário seria o CPF e a senha foi gerada uma senha padrão específica para cada usuário. Então eu vou fazer o login no sistema. E essa é a página inicial do portal do professor. A primeira coisa que a gente sugere que vocês façam é a alteração da senha. Como essa senha foi gerada de forma padrão, ela segue uma sequência que pode ser descoberta por outras pessoas e que podem acessar o sistema usando o seu login. E para fazer a alteração dessa senha, vocês precisam vir aqui, clicar no nome de vocês no canto superior direito da tela, onde ele já vai abrir essa tela pedindo a senha atual e a nova senha que vocês desejarem. A gente recomenda que vocês coloquem letras e números na senha, para ela ficar um pouco mais forte e não ter perigo de outra pessoa conseguir acertar essa senha. Então seria esse o primeiro passo para vocês. Aqui na parte da esquerda nós temos o menu do sistema, onde a gente tem acesso então a todas as rotinas do portal do professor. Para vocês vai aparecer a opção de plano de aula, frequência, avaliação e desempenho geral. Esses demais aparecem para mim, mas apenas a nível de usuário, que eu estou entrando com um super usuário, então eu tenho acesso a um pouco mais de telas de rotinas no sistema. Então, começamos aqui com a rotina de plano de aula. Ao clicarem no menu, ele abre essa tela, onde nós temos a seção de filtros. Essa seção de filtros serve para vocês escolherem a escola, turma, disciplina e período em que vocês estão lecionando e desejam incluir um plano de aula. Ao clicar aqui no botãozinho de selecione, vai aparecer uma listagem das escolas. Para mim está aparecendo todas, mas para vocês vai aparecer apenas as escolas que vocês lecionam. Então eu vou selecionar uma escola. Por exemplo, a Escola Municipal de Vitor Meireles. Ao selecionar uma escola, já vai ser habilitada todas as turmas, que no caso vocês estão lecionando, para mim também aparece todas. Eu vou, por exemplo, escolher o primeiro ano matutino. Após escolher a turma, já vai ser liberada todas as disciplinas. Então, nesse caso, eu vou escolher a língua portuguesa. E, por fim, o período, que nós estamos no terceiro bimestre, então eu selecionei ele aqui. Para mim listar os planos de aula disponíveis para essa escola, turma, disciplina e período, eu tenho que clicar nesse botão de buscar planos de aula. Após isso, já vai aparecer todos os planos de aulas cadastrados no sistema. No caso, eu só tenho um, que seria a Semana do Folclore. Eu vou cadastrar então um novo plano de aula para mostrar para vocês como funciona. Todas as telas a gente vai ter um botão aqui como esse do novo plano de aula. Ao clicar nele, é aberta uma tela onde será pedido os campos necessários e obrigatórios para preenchimento do cadastro da inclusão do plano de aula. Então, por exemplo, o primeiro campo obrigatório, todos os campos obrigatórios, eles possuem esse asterístico vermelho. Então, eles são de obrigatório preenchimento. Eu vou colocar um título, então, por exemplo, Semana do Desenvolvedor. Uma data de início desse plano de aula, por exemplo, vou colocar na segunda-feira, como sendo um planejamento dessa semana, e uma data de término, como, por exemplo, dia 16, que seria sexta-feira. Aqui os campos de escola, turma e período, eles já vêm preenchidos com aquelas informações que vocês preencheram nos filtros inicialmente, mas nada impede de vocês virem e alterarem conforme a escola, turma e período que vocês desejarem.
Aqui embaixo eu tenho uma área onde é selecionado as disciplinas, porque no plano de aula a gente consegue que um mesmo plano de aula ele seja multidisciplinar, ou seja, essa semana do desenvolvedor eu consigo fazer que ele sirva para a língua portuguesa, artes, matemática, geografia e todas as disciplinas que aquela turma possui. Lógico, aqui também vai ser filtrado pelas disciplinas que o professor leciona. Então eu vou colocar, por exemplo, língua portuguesa, artes e matemática, vai utilizar esse planejamento da semana do desenvolvedor. Aqui em cima, na segunda abinha, nós temos a aba de descrição, onde é colocado o texto do planejamento em si. Esse texto ele não tem limite de caracteres, você pode colocar quanto for necessário para montar esse planejamento. Aqui eu tenho também algumas opções, como por exemplo colocar em negrito, itálico, sublinhar, o texto justificado, um título, o tamanho da fonte, eu consigo colocar lista, links, várias opções para facilitar e deixar mais organizado esse planejamento. Então eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. O título, aí eu posso colocar alguns itens, definir o tamanho da fonte, por exemplo, item 01, item 02 e assim sucessivamente. Também logo abaixo a gente tem uma seção de anexos, onde cada plano de aula é possível fazer a vinculação de um anexo. Para isso basta vir aqui no botão de buscar arquivos, ele vai abrir uma tela do seu computador para você selecionar um documento de sua escolha. A gente não tem nenhuma limitação quanto ao formato desse anexo. Ele pode ser um doc, um PDF, uma imagem, um vídeo. A única limitação que a gente impôs foi de tamanho, que seria 10 megabytes. Ou seja, o anexo ele não vai poder ultrapassar o tamanho de 10 megabytes e também é possível vincular apenas um anexo por plano de aula. Então, após preencher a descrição e o anexo, basta vir no botão de salvar registro para a gente cadastrar esse novo plano de aula. Então ele já veio aqui na listagem, a semana do desenvolvedor, com a sua data e as disciplinas que eu selecionei previamente. Para alterar esse plano de aula, nós temos um ícone, que é esse lapisinho amarelo que fica aqui na área de ações. Todas as rotinas do sistema possuem esse ícone padrão, que ele serve para a alteração do registro. Então, se eu clicar nele, vai carregar todas as informações que eu preenchi previamente e eu posso alterar todos os campos que estão habilitados. Como, por exemplo, a escola, a turma e o período estão desabilitados, então eles não vão poder sofrer nenhum tipo de alteração. Para critério, eu vou colocar mais uma disciplina, que seria essa minha alteração. Aqui ele já vem carregado também o texto do planejamento e o anexo, caso tivesse sido colocado algum. Daí, após fazer as alterações, basta vir em salvar o registro e ele já salva a disciplina de História, que foi a única alteração que eu tinha feito. Também no plano de aula é disponibilizada a ação de exclusão de um registro. Ela fica aqui ao lado da ação de alteração, representada por um X vermelho na área de ações. Também é uma ação padrão que na maioria das rotinas do sistema vai possuir. Então, para excluir, basta clicar na ação, vai abrir uma tela de confirmação, se você deseja ou não excluir esse registro. Caso sim, o registro já vai ser eliminado da tela de consulta, porque ele já foi excluído. Então, essa basicamente seria a rotina de plano de aula. A próxima tela que eu vou estar mostrando para vocês é a tela de avaliação. Então, para acessá-la, basta vir aqui no menu, na opção de avaliação. E funciona basicamente da mesma forma do plano de aula. Nós temos a seção de filtros, onde também é listada a escola, a turma, a disciplina e o período. Essas informações já vêm preenchidas com o que vocês preencheram no plano de aula, para deixar mais prático o sistema para vocês, né? Ou seja, vocês vão preencher esses filtros uma vez e eles vão seguir para todas as outras rotinas do sistema. Então, para incluir uma nova avaliação, é também basicamente muito parecido com o plano de aula. Vocês têm que clicar nesse botãozinho de nova avaliação e ele vai abrir a telinha com os campos obrigatórios e necessários, que nesse caso seria uma descrição, que eu vou colocar aqui, uma sigla
Essa sigla é composta apenas por 4 caracteres, porque ela serve de maneira organizacional para vocês para a tela de desempenho geral, por isso que a gente tem ela como uma informação obrigatória. Mais tarde eu vou estar mostrando essa rotina de desempenho geral para vocês também. Então eu vou colocar uma sigla, um peso. Esse peso é obrigatório, mas de certa forma opcional também. Se vocês não quiserem utilizar, ele vem com um valor preenchido como padrão com 10. Se vocês deixarem peso 10 para todas as avaliações, então a média vai ser feita como uma média aritmética. Se houver avaliações e trabalhos com pesos diferentes, vai ser implementado então uma média ponderada para o cálculo final do período. Então o peso eu vou deixar padrão como 10. A data da avaliação eu vou colocar como o dia de hoje. E aqui as informações de escola, turma, disciplina e período já vêm preenchidas. Então após clicar no salvar registro, ele vai incluir essa avaliação. Então está aqui, a avaliação 04 foi criada com o dia de hoje e também nessa mesma rotina eu já posso definir o desempenho para os alunos, para essa avaliação, as notas no caso. Para isso basta eu vir nesse primeiro ícone na área de ações, onde se você deixar o mouse em cima ele já vai dizer registrar desempenho por aluno da avaliação. Ao clicar nele vai abrir uma listagem com todos os alunos daquela respectiva turma e aqui tem um campo de desempenho para o registro da nota em si. Eu vou colocar algumas notas aqui como exemplo, né? Por exemplo, 8, 7, 5, 6, é só ir digitando o número, ele já vai arredondando automaticamente, digamos assim, né? Para 4.0, 6.0, e também eu consigo colocar notas quebradas, como por exemplo 4,5. Após salvar os registros, os desempenhos, as notas dos alunos para aquela avaliação já vão estar salvos no sistema. E também nós disponibilizamos a opção de a recuperação paralela para cada avaliação. Para fazer isso, não é necessário cadastrar uma nova avaliação, basta você vir aqui no ícone de alteração, que de novo é o lapisinho amarelo, e colocar uma data de recuperação para avaliação. Por exemplo, vou colocar a data de amanhã. Ao fazer essa alteração, aqui já temos a data de recuperação, né? O registro foi alterado, e ao registrar o desempenho, nós então conseguimos colocar a nota de recuperação também. Por exemplo, o Artiane teve um desempenho bom, então em tese ele não precisaria de uma nota de recuperação, mas a Emily, que tirou a nota baixa, a gente consegue colocar uma nota, consegue colocar a nota de recuperação para ela nessa mesma tela. Por exemplo, um 8, 3, 8, 7. Ao salvar o registro, mesma coisa, todos os registros vão ficarem salvos. E seria essa basicamente a tela de avaliação. Nós também temos a opção de excluir, onde o sistema emite uma validação, por exemplo, essa avaliação eu registrei desempenhos para ela, então o sistema não permite eu excluí-la, ele dá essa mensagem de validação, porque existem desempenhos cadastrados e caso você realmente queira excluir essa avaliação, primeiro teria que ser excluído todos os desempenhos para depois excluir a avaliação em si. Vou fechar aqui. Então, essa seria também a rotina de avaliação no sistema. A parte numérica, mais tarde eu vou mostrar para vocês a avaliação descritiva também, que nós já temos implementada. E eu vou mostrar agora para vocês a parte de desempenho geral. Essa tela, eu estou construindo ela ainda, ou seja, no sistema de produção, que a gente chama, que é o sistema que vocês utilizam, ela ainda não está disponível. Ela está nas fases finais de desenvolvimento e eu acredito que nas próximas semanas a gente já consegue lançar ela para vocês. Mas eu já vou mostrar para ter uma ideia de como ela vai funcionar, então, para vocês, né? Aqui também é listado todos os alunos em uma tabela e a gente tem todas as avaliações sendo listadas para aquela escola, turma, disciplina e período. Por exemplo, avaliação 1, 2, 3 e 4. A avaliação 4 eu já lancei notas, então elas estão aqui.
e para as demais eu ainda não tinha, então elas aparecem todas em branco. As avaliações elas são subdivididas por cores, por exemplo, a avaliação 01 tem a nota parcial e a nota de recuperação, simbolizada pela cor azul. A avaliação 02 não tem uma data de recuperação, por isso que ela aparece apenas um campo. Após vem a avaliação 03, que também tem uma nota de recuperação e parcial, e assim por diante. No final da tela, nós temos uma área de ponto extra, que isso seria uma nota extra para o aluno naquele determinado período. Por exemplo, a Emily aqui, vamos pegar de exemplo, ela está com média 8, porque ela tirou 5 na nota parcial e 8 na nota de recuperação, então o sistema sempre vai considerar a nota mais alta entre as duas. E se eu quiser colocar um meio ponto extra para ela, 5 não, 0,5, ela já vai ser atualizada com uma média de 8,5, porque esse ponto extra ele independe de peso, ele seria a nota a ser acrescentada na média. E essa tela funciona basicamente como a outra de desempenho, só que nós temos mais campos para preenchimento. Por exemplo, eu vou definir notas para avaliação 1, não precisa de recuperação, avaliação 2, avaliação 3, e conforme eu vou preenchendo os campos, a média vai sendo atualizada automaticamente. Essa média aqui vai ser atualizada conforme vai sendo preenchida as notas e também com base no peso de cada avaliação. Após isso, seria também apenas salvar o registro e todos os dados vão ser gravados para o banco de dados. Eu só reitero que essa tela ainda não está pronta, está em fase de desenvolvimento e para vocês está sendo mostrado em primeira mão, digamos assim, a funcionalidade dela. Certo? E, por fim, essa é a avaliação numérica. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a avaliação descritiva. Para isso eu vou alterar minha turma então, eu vou colocar uma turma de pré-escola, selecionar a disciplina de área de conhecimento e colocar no período que seria o primeiro ano letivo. Nessa mesma rotina de desempenho geral, quando a turma está configurada para avaliação descritiva, ela já recebe essa alteração, ou seja, ela lista, ela tem a tabela com todos os alunos, mas aqui nós só temos o espaço para registrar um desempenho descritivo. Para isso, basta clicar nesse ícone com um caderno e simbolizando a escrita, né? E ele vai abrir a tela de manutenção para o preenchimento dessa avaliação descritiva. Aqui vem algumas informações que já foram preenchidas, como a escola, a turma, a disciplina, o período e o nome do aluno, apenas a fins para ficar um pouco mais organizado, para ficar mais fácil para vocês. E aqui nós temos uma tela parecida com a do plano de aula para o cadastro do desempenho descritivo. Ela também não tem limite de caracteres e é possível alterar o tamanho da fonte, criar listas, enfim, fazer a organização que vocês desejarem, né? Vou colocar um de exemplo aqui. E salvar. Após eu salvar, eu salvei o registro dessa Alice e a avaliação que já está informada, ela vem com um ícone verdinho. Então, o que não está informado é em preto e o que está já informado fica em verde. Lógico que eu posso vir aqui e alterar a qualquer momento também sem problema nenhum. Essa avaliação. E as alterações já ficam salvas no mesmo momento. Então essa seria basicamente também a tela de desempenho descritivo. Ao vir na parte de avaliação, com a turma da pré-escola selecionada, o botão de incluir não é mais visível para vocês, porque essa avaliação descritiva o sistema cria automaticamente e ela não vai poder ser alterada, excluída e nem nada do tipo, porque ela é uma avaliação automática onde o sistema cria apenas para o registro do desempenho descritivo. Só para deixar claro para vocês, se vocês virem essa tela aqui no sistema, né? Então, a avaliação descritiva também
é isso, seria isso, e nós vamos para a parte da frequência agora, que está simbolizada aqui com a parte de frequência no menu. Então, a tela de frequência, ela basicamente vem com todos os filtros padrão, de escola, turma, disciplina e período, e aqui nós temos a data com que será feito o registro de frequência. Por padrão, ele vem selecionado com o dia de hoje, que seria 14/9/2022. Aqui está ao contrário, mas é porque o meu navegador está usando o idioma inglês, daí é a data do padrão americano. Mas para vocês ela vai vir certinho aqui, 14/9/2022. Então, para selecionar um dia anterior ou posterior, basta vir nessas setinhas, que ele vai alterando, ele está alterando aqui no meio, ó, dia 13, dia 12, alterando o dia da semana também, como segunda-feira, terça-feira, tanto para frente como para trás a data, né? Ou clicar aqui no calendário e ele vai te dar uma opção mais abrangente, por exemplo, como trocar para o mês de agosto, para o dia 10, por exemplo, 10/8/2022. Foi criada uma validação para não permitir selecionar uma data que esteja fora do período. Como eu estou na pré-escola, é um período só, então ela vai permitir selecionar datas do ano inteiro. Mas se eu tivesse, por exemplo, no terceiro bimestre, eu não poderia selecionar um dia de 1º de fevereiro. O sistema vai barrar. Bem como os finais de semana. Se eu tentar selecionar um sábado, o sistema vai dizer que não é permitido o registro de frequência para os finais de semana. Certo. Então, visto essa parte das datas, vamos para o registro de frequência em si. Aqui é disponibilizada uma tabela com o nome de todos os alunos, e para mim registrar a frequência, basta eu vir nesses quadrados e indicar se o aluno está presente, simbolizado pela letra P, ou se ele faltou, simbolizado pela letra F. Caso eu for clicando, ele vai alternando entre essas duas situações. A gente não tem a opção de falta justificada aqui, porque nós entendemos que isso vai partir da secretaria e não do professor. Então, se o aluno, em tese, tem uma falta justificada, no sistema do portal do professor ele vai receber falta, porque só tem essas duas opções, de falta ou presença. Também tem um atalho, digamos assim, onde eu posso preencher a frequência para todos os alunos. Se eu clicar nesse quadradinho logo abaixo do título da frequência, eu preencho frequência para todos os alunos ou falta para todos eles. Então, o mais prático que eu acredito que seja é dar presença para todos e marcar a falta para quem necessite. Após fazer esse registro de frequência, a gente pode salvar o registro e automaticamente o sistema vai selecionar o próximo dia letivo para continuar sendo lançadas essas frequências. Como, por exemplo, anteriormente eu lancei frequência para o dia 14 de setembro, o sistema já automaticamente alterou para o dia 15. Se eu tentar registrar a frequência para o dia 15, que seria amanhã, o sistema também não vai permitir, porque não é possível cadastrar frequência para uma data futura. Essa modalidade que eu mostrei para vocês é a frequência diária, ou seja, ela independe de disciplinas. Se eu alterar, por exemplo, para artes, fazer uma nova busca, o mesmo registro de frequência lançado. Mas nós temos também no sistema a modalidade de frequência por aula, que é utilizada também dependendo da rede, né? Que eu vou mostrar agora para vocês como funciona. Eu cadastrei de exemplo no primeiro ano com frequência diária. Então eu selecionei o primeiro ano, a disciplina de português no terceiro bimestre, e aqui no dia de hoje, para a disciplina de português, nós temos as aulas 4 e 5 como aula, né? Então eu tenho que registrar a frequência separadamente para cada uma delas. Funciona da mesma forma que a frequência diária, eu posso preencher as presenças todas de uma vez ou em separado, né? E também ao salvar o registro ele já vai passar para o próximo dia. No caso ele passou para quinta-feira, que não possui nenhuma aula de português, então
o quadro vem vazio. E se eu for passando para frente ou para trás, como por exemplo para sexta-feira, ele já possui nas aulas 2 e 3 a disciplina de português, então ele vai estar disponível aqui para o lançamento da frequência também. E seria isso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês também que essa tela em específico a gente desenvolveu para celular, ou seja, para facilitar para vocês o lançamento das frequências, é possível ser feito isso no celular também, que a tela ficaria mais ou menos assim. Deixa eu organizar para vocês. Aqui eu simulei então a dimensão de um celular, né? E a tela fica bastante prática, com a área de filtros, os dias, onde no toque eu posso, no clique, né, eu posso alterar esses dias. E para registrar a frequência é só clicar também no botão de presença ou falta. Funciona basicamente da mesma forma que no computador, só que seria com o celular e com as mãos, né? Mas ela fica responsiva para isso. E seria isso. As rotinas que nós temos desenvolvidas até então seriam essas. Lógico que nós temos um grande desafio ainda de ir complementando o sistema com novas funcionalidades, novas rotinas, novos relatórios que ainda não desenvolvemos, mas temos o planejamento de fazer, né?